Oi, eu sou a Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. Nós somos as Desqualificadas. Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha. A gente não sabe mais falar se a gente não falar isso antes. Exatamente. Toda apresentação que a gente faz, a gente tem que fazer a nossa introduçãozinha. Eu sei que você falou que era para Camila falar e depois eu falar, mas a gente já... A nossa dinâmica já não conseguimos mais. É gêmea, entendeu? É. Super parecido. Sim. Bom, a gente está já no ar há 2 anos? Amiga, 1 ano só. 1 ano. Ela sempre me corrige, ainda bem que eu tenho a Beatriz na minha vida. A gente fez 1 ano e a ideia surgiu... Eu sou do mercado editorial, né? Eu trabalho desde 2009 com livros digitais, eu trabalho na Kobo, e eu sempre senti falta de conteúdos voltados para a mulher. Mas aquele conteúdo que... Sabe quando você dá a cara a tapa? Eu sei. Agora a gente sabe. Então, eu tinha várias conversas com a Bia, que também é do mercado editorial, e eu falava para ela, cara, a gente tinha que ter gravado isso e mandado para as nossas amigas, porque a gente teve vários insights e a gente queria compartilhar e ouvir outras experiências também. Então, a gente resolveu fazer um podcast. Eu bati na porta da Central 3, que é um estúdio, né, que faz o nosso podcast, e que grava, e mandei para eles: oi, eu sou a Camila. Vamos ser amigo? Para, você é louca. Você simplesmente vai mandar um e-mail e falar: oi, eu sou a Camila. Foi isso que ela fez. Exatamente. Eu sou a Camila e eu queria que vocês gravassem o meu podcast. Mesmo vocês não me conhecendo, eu queria que vocês me conhecessem. Foi eu isso sou que ela assim, fez. Eu sou dessas. E eu fiquei horrorizada. Eu falei: não quero ler a resposta. E no fim deu tudo certo. Quem é que vai querer a gente fazendo podcast? Várias pessoas. Eu sou a otimista, né, da dupla. E eu a gente fez um projeto, a gente foi super profissional, vai. Não, eu sei, estava bonito, mas mesmo assim as chances poderiam ser de um não, né? Mas... Só que a gente teve sorte, porque o Leandro, que é um dos sócios da Central 3, ele respondeu para a gente falando: nossa, a gente está precisando muito de podcasts de mulheres justamente com essa temática. Vem aqui, vamos conversar, vamos fazer um piloto. E a gente foi. Na verdade, se vocês entrarem lá na Central 3, central3.com.br, a primeira coisa que vocês vão notar é que tem muito esporte e muito homem. Então, exatamente. Existem mulheres falando de esportes também, tem a Vibradoras falando de futebol, tem o NBA das Minas falando de basquete. Mas é a minoria. Mas óbvio que são muito mais homens e esporte é uma coisa muito masculina no geral. Então, acho que o nosso timing foi perfeito, né? Porque eles a gente chegou na hora certa. Mais mulheres falando. E óbvio que a gente não faz podcast só para mulher escutar, mas a gente também não vai ficar mentindo que a gente gostaria de se comunicar muito melhor com as mulheres e que elas tivessem acesso a algumas coisas que talvez elas não encontrassem. Eu acho que, de certa forma, a nossa história é muito parecida com a do Augusto, de querer se sentir representado, ouvir pessoas que pensam como a gente e se reunir com pessoas que também têm os mesmos interesses e fazer com que a gente cria um grande clubinho de pessoas discutindo diversas coisas. Então, eu acho que, na verdade, vai ser a história muito parecida de muita gente que quis fazer podcast, mas eu queria muito ouvir alguém falando alguma coisa que me interessa, ou eu queria muito que uma central de podcasts tivesse conteúdo que também fosse direcionado para mim. Tudo bem, eu posso gostar de esportes, mas eu também posso gostar de uma infinidade de outras coisas. E essa foi a premissa, assim, porque a gente lê muito, nós somos as vidradas em literatura e todo tipo de literatura, né? A gente não tem o menor preconceito literário. De acordo com a Beatriz Alves, o Datafolha Beatriz Alves, HQ é literatura, tá? Exatamente. E a gente obviamente queria se comunicar com as mulheres, mas a gente não queria inicialmente fazer um podcast literário. A gente não queria. Nem um podcast feminista, porque senão absolutamente nenhuma pessoa iria escutar. Exatamente.
Então, a gente resolveu gravar conversas. Só que é impossível para nós, né, para mim e para a Bia, a gente falar de alguma coisa e não acabar colocando um livro que a gente leu a respeito, ou um livro que está sendo lançado, ou a história de uma autora, principalmente as autoras mulheres. Então, a gente é um podcast literário sem ser um podcast literário. Então, se você pegar lá no Spotify e procurar as Desqualificadas, você vai achar todos os tipos de assuntos que a gente abordou hoje, de sexo a depressão, apocalipse zumbi. Tudo. Então, o objetivo foi esse, a gente foi gravar, e a gente tem uma peculiaridade que os nossos amigos podcasters ficam meio de cabelo em pé. A gente não usa uma pauta, né, escrita, falando o que a gente vai falar exatamente no podcast, e a gente não corta. A gente não tem cortes. A não ser que o convidado fale, olha, eu falei isso, mas nunca aconteceu, né? Não, as pessoas geralmente não se arrependem do que elas falam. Só uma vez que eu falei uma coisa que não deveria, e eu falei, vai ter que cortar isso. Eu falo muita coisa que não deveria, mas essa coisa que eu falei, aí não dava para botar, então eu tive que cortar. Então, o nosso podcast ele é corrido, né? E são conversas. Então, e a gente tem muito ouvinte homem que manda mensagem para a gente, que a gente também tem o Instagram, que é As Desqualificadas, e as pessoas vão lá para ver a nossa cara, né? E quando a gente faz stories, a gente recebe umas mensagens, ai, que estranho, eu pensava que você era a Bia e a Bia era a Camila, sabe? Então, e tem muito homem que escuta o nosso podcast, manda mensagem falando, mandei para minha namorada agora. E obriguei ela a escutar comigo do lado, porque a gente fala muito da nossa intimidade, a gente fala da nossa vida pessoal. Quando a gente fez o nosso Canvas lá, né, o projeto do podcast, a gente não queria fazer uma coisa impessoal. Então, eu falo da minha vida, a gente fala das nossas experiências sexuais, pasme, a gente fala das nossas derrotas no mercado de trabalho como mulher, e o nome também veio disso. Né, veio de um auto-bullying. Porque eu acho que todo mundo que tem muito mais mulher aqui do que homem vai se identificar com aquele sentimento de parece que a gente nunca é qualificada para fazer nada, que sempre precisa chegar um homem e falar com um tom de voz um pouco mais grosso e ele vai ser brilhante no que ele acabou de falar. E mesmo que foi uma coisa que você já está dizendo há mais ou menos 25 anos, tem que ser um homem para validar. Estou vendo várias cabecinhas assim. Todo mundo assim. Então, é exatamente o que a gente pensou. Já que a gente não é qualificada para fazer nada nessa vida e talvez a gente nem seja qualificada para estar aqui dando a nossa opinião, vamos ser as desqualificadas já de vez? E aí a gente chama pessoas que são um pouco qualificadas naquele assunto e a gente pergunta para elas o que elas acham. Então, esse foi... Até algumas pessoas falam, mas por que vocês são desqualificadas? A gente acha engraçado também, a gente não está... E a gente é chamada na rua, às vezes, né? Eu amo quando vocês são as desqualificadas? A gente é. Ou as desqualificadas, sim! Sim, são as desqualificadas. E a Camila falou bem, já resumiu bem o que a gente faz, mas eu queria também falar de novo que literatura pode ser uma imensidão de coisas. Eu acho que se tem uma coisa que cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje tem em comum, são histórias. Contar e ouvir histórias. Então, eu acho que o podcast faz exatamente isso, de maneiras diferentes, e cada um... Como a Giovana, queria te dizer que você é uma podcaster nata, tá? Você foi muito bem na sua apresentação. E pode já providenciar um podcast para chamar de seu. E Oba. Eu acho que ela tem razão. Cada pessoa vai encontrar um podcast para chamar de seu. E é uma ótima oportunidade para você se sentir representado e conseguir trocar dicas com as pessoas. Até essa semana eu estava pensando que eu queria... É porque eu já matei todos os chefões da Netflix, né? Eu já assisti tudo que tinha lá, não tem mais o que eu assistir. E aí eu estava pensando, poxa vida, faz tempo que alguém não me indica um filme ou uma série muito boa para assistir. Tudo bem que eu já assisto tudo, mas eu queria uma indicação. E aí uma amiga postou lá no Instagram dela uma indicação. Aí eu falei, eu deveria procurar podcast que falem mais de cinema, porque eu acho que eu não estou escutando muito e estou meio sem indicação. E eu acho que o que acontece na leitura também é bem isso. Todo mundo... Agora já as pessoas já fazem isso sem eu nem falar mais. Me falaram que você é a pessoa que vai fazer eu sair do meu bloqueio de leitura, é verdade? Sim. Eu vou colocar isso na minha descrição agora. Eu vou fazer você sair do seu bloqueio de leitura. É a mãe do livro, né? Mãe de nada do livro. Mãe de nada do livro. Porque eu faço você recuperar seu gosto por leitura em 3 dias. Porque eu acho que todo mundo
vai gostar de uma história. Isso é fato. Agora, basta você encontrar a sua própria história. E como existe muito preconceito na literatura de o que você lê, o que você não lê, eu sou profissional do mercado de livro há 13 anos e eu demorei muito tempo para ter coragem de falar para as pessoas o que eu estava lendo, porque eu achava que eu não era qualificada o suficiente para falar o livro que eu estava lendo. Então, para dar uma forcinha lá no nosso podcast, a gente fez uma coisa que a gente se inspirou num desafio de leitura de um podcast gringo que é só de livros escritos por mulheres, e eu até pedi autorização para elas se a gente podia dar uma tropicalizada no desafio, elas autorizaram, e ele é um desafio com 24 itens mais 2 bônus para incentivar as pessoas a lerem mais livros escritos por mulheres. É o hashtag Desafio Desqualificadas. Exatamente. Então, a gente lá no nosso Instagram tem todas as categorias, e a gente quis que as pessoas saíssem também um pouco da zona de conforto. Às vezes elas não leem alguma coisa porque elas acham que é muito difícil, ou elas acham que não vai ter a ver com elas. Então, a gente quer que as pessoas tentem ler coisas também que elas não estão acostumadas. Então, tem autora brasileira, ficção científica, autora negra, quadrinhos, uma autora africana, uma autora asiática. Só para a gente... Eu, por exemplo, nunca tinha lido... Indígena. Eu nunca tinha lido uma autora asiática, na verdade. Então, quando eu comecei a ler, eu pensei, nossa... um livro tão forte, eu não esperava. E aí eu fui pesquisar, mas o que... Óbvio que não existe uma literatura asiática, né, gente? A gente só quis tentar separar o mundo aí em algumas partes para a gente sair um pouco dessa coisa eurocentrada, né? De a gente só ler coisa da Europa ou coisa americana. E aí eu fui pesquisar sobre o que existe na Coreia do Sul, já que eu tinha escolhido uma autora sul-coreana. E aí abriu minha cabeça para... Já quero fazer um novo desafio, que eu quero ler um livro de cada lugar do mundo, mas esse vai demorar mais tempo que um ano. O nosso vai até dezembro, e as pessoas podem ler quantos livros elas quiserem daquela lista. Não é também para você chegar e falar, li tudo, mas é só para dar umas ideias para as pessoas para lerem. E a gente começou a compartilhar o que a gente estava lendo também do desafio, e as pessoas também marcando a gente. Então, a gente tem lá no nosso perfil do Instagram todo salvo de indicação das pessoas, indicação nossa, e você pode ir lá no nosso perfil e, por categoria, pelos números, né, você pode ver, eu queria muito ler um livro sobre uma mulher cientista, que é uma das categorias. Aí tem várias pessoas indicando o que elas estão lendo, ou até a gente mesmo. E, às vezes, a gente recebe mensagem também, né? Categoria 8, eu não consigo achar nenhum livro. E aí a gente ajuda a pessoa também a encontrar, com a ajuda também das pessoas que nos ouvem ou pessoas que vão contribuir lá no Instagram. Então, foi uma maneira que a gente conseguiu juntar absolutamente tudo que a gente gostava num espaço e deixar um diálogo aberto com as pessoas. Então, tem gente que manda e-mail, tem gente que manda mensagem pelo Instagram, tem gente que, lá na Flip, na Festa Literária de Paraty, que a gente vai todo ano, a gente encontrou várias pessoas, muita gente que gosta do livro acabou chegando no nosso podcast, então a gente encontrou várias pessoas lá. Então, o diálogo fica aberto. Qualquer maneira que as pessoas querem se comunicar com a gente responde e tenta ajudar a encontrar um livro. Se a gente não sabe qual livro, a gente vai perguntar para alguma pessoa que a gente conhece, ou alguém vai dar a resposta, e alguém vai ter um livro para emprestar, ou vai indicar uma biblioteca, ou a gente mesmo gosta de passar os nossos livros para frente, né, e sortear livros e coisa do tipo, porque eu acho que, como o Augusto disse, tem muita coisa de as pessoas não encontrarem os livros que elas querem ler, mesmo, ou talvez tenham um pouco de receio de ir até uma biblioteca. Eu tive muita sorte que eu morava na frente da biblioteca na minha cidade, do interior de São Paulo, então eu ficava escondida lá dias a fio, lendo livros, que eu também não podia levar para casa, não sei porquê, eu morava lá na frente, mas eles sabiam onde eu morava. Antigamente não podia. Mas então... a nossa ideia é ter um desafio por ano, para fomentar a leitura de autoras. Porque a gente percebeu, e muita gente que começou o desafio percebeu, que não lia mulheres. E, com esse desafio, eu tenho uma planilha. Eu sou virginiana. Virginianos são organizados, de acordo com a astrologia mundial, se vocês não sabem. Eu tenho uma planilha de leituras. E eu descobri que esse ano 75% da minha leitura foi de autoras mulheres. E isso aconteceu, acredito, que com todo mundo que está seguindo, né, o desafio. E, como a Bia falou, o desafio não é para você ganhar, né? É para te ajudar, é um guia de leitura. E eu já tive 2 amigos homens que disseram que olharam a lista deles do ano anterior, de 2018, e não tinham lido um livro sequer.
pessoas que leem mais ou menos uma média de, sei lá, mulher, 15 né? livros por ano e não tinham lido nenhum livro escrito por uma mulher. Então, é uma coisa bem grave, na verdade, de você simplesmente ignorar 50% da voz de 50% da população, porque você está acostumado a só interagir com outros homens, interagir com pessoas iguais a você. Então, a melhor parte do podcast é essa. Eu estou realmente muito desconfortável falando para um monte de gente olhando para mim, porque a gente sempre está numa sala que só tem a gente, eu olhando para ela olhando para mim, por isso que a gente fala um monte de besteira. E agora tem esse montão de gente aqui, e eu acho que o podcast é legal por causa disso. A gente não faz ideia de onde a gente está chegando, assim. Chegando em outros países, o podcast é uma mídia gratuita, então tá aí em qualquer local da internet. Você pode acessar pelo site, você pode acessar pelo Spotify, você pode acessar por agregadores de podcasts que tem tanto para celular Android como para celular iOS, iPhone. Então, qualquer pessoa que tem acesso à internet e um celular pode ouvir. Então, eu sei que todo mundo aqui vai ficar repetindo que o podcast é maravilhoso, todo mundo deveria escutar, e eu acho que é incrível você poder fazer essa troca de indicar um livro. Eu recebo indicação de livro o tempo inteiro também. Eu indico livro, não é porque eu sei todos os livros do mundo, não, viu, gente? É só que eu sempre tento... Meu pai fala que os únicos livros que ele leu na vida foi os que eu dei para ele, porque ele sabia que ele ia se identificar com aquilo, porque ele é uma pessoa que, na infância dele, não tinha acesso a livros nenhum, ele não conhecia ninguém que lia, e eu tenho certeza das coisas que eu vou dar para ele são coisas que eu conheço, então eu sei as coisas que ele vai se interessar. Então, tem livro para todo mundo, assim como tem podcast para todo mundo. E tem um alcance enorme, né? A gente não esperava que a gente tivesse tanto alcance quando a gente começou. É claro que a gente tem a ajuda da Central 3, né, que é um provedor de conteúdo, e isso meio que ajudou a gente a chegar num público grande, mas muita gente escuta podcast e, por outro lado, não é tão divulgado, né? Então, muita gente pergunta, o que é isso ainda, né? Então, ao mesmo tempo que está em crescimento, é uma mídia em uso já, principalmente os curadores de conteúdo, tipo professores, né, bibliotecários, e os curadores, os pais, né, eles não sabem, eles ainda não se apropriaram dessa mídia para poder, né, fazer a indicação. Então, fiquem de olho, porque a gente está num crescimento vertiginoso desse tipo de mídia. A minha sócia amiga, Camila, ela tem uma frase muito boa, que ela fala assim, como que você vai chegar para a criança na sala de aula e falar assim, tá vendo esse celular, que tem absolutamente o acesso a tudo no mundo? Esquece ele, olha aqui para mim, professor. Ou olha só para esse livro olha estático. Só para esse papel. Então, por que não também utilizar a própria mídia podcast para ensinar alguma coisa para as pessoas? E até tem podcasts sobre livros que caem no vestibular e outras coisas que são educacionais também, né? Então, você pode aprender uma imensidão de coisas. Tem podcast de ciência, e você vai encontrar alguma maneira de ensinar um conteúdo para uma pessoa e que ela não necessariamente precise ler um livro todo. E por que não? Eu acho que isso está começando lá fora, e eu espero muito que as editoras comecem a fazer mais aqui, que é uma coisa mais híbrida também, né? Você pode lançar um livro, e aí você lança juntamente o audiolivro, você pode fazer uma temporada de podcasts do assunto do livro, conversando com o autor, conversando com pessoas que fizeram parte da revisão do livro, o cara que fez a capa, a mulher que fez, sei lá, uma segunda revisão ou alguma coisa do tipo, e por que não fazer com que as pessoas se sintam parte? A imagem que você colocou diz tudo, assim, a gente sente que a gente é parte dos... Eu acho que eu sou a melhor amiga de todos os podcasters que eu escuto, e eu acho que se um aluno consegue se identificar através do que a gente fala, né, que é muito íntimo, porque você está lá no ouvidinho da pessoa contando uma história. Dentro da cabeça Camila, da pessoa. Você está dentro o som da cabeça entra da pessoa. E fica aqui, ó. Isso é muito bizarro. Então, você acaba criando uma relação bem forte com as pessoas que escutam a gente também, e quem escuta a gente, etc. Então, é uma mídia que não tem limites para o que você pode fazer escutando podcasts. E é muito legal você poder acessar também a pessoa, né? Mandar uma mensagem, eu me relacionei muito com esse episódio, eu li o livro que você falou, eu adorei. Então, é a parte que eu mais gosto. A gente vive para isso, na verdade. Queria só fazer isso.